E aí, meus amigos, esse anúncio de Pikmin 3 aí do nada, uma Shadow Drop de novo, a Nintendo tá gostando de fazer isso, hein? O que vocês acharam? Não, assim, foi bom o lançamento, porque é um bom jogo do Wii U, né? O Pikmin é um jogaço. Vindo pro Nintendo Switch, vai dar a oportunidade de muita gente não jogar, quer dizer, muita gente que não jogou jogar, né? E com um conteúdo extra. O único problema é aquele problema de sempre, né? Que é o suporte do Wii U vindo pro Switch com full price. Esse foi o subconsciente do Diego falando. O subconsciente dele, ele atravessou e falou assim, ó. Essa é a oportunidade da galera não jogar o jogo. Justamente por causa do preço, né? Eu acho que vale a pena. Vale a pena pra quem nunca jogou ainda. Pikmin 3 é um jogo muito bom. Assim, não é minha franquia favorita, mas é um jogo muito bem feito, muito cheio de detalhezinhos, a jogabilidade é muito boa, pelo menos no Wii U era, né? Então vale a pena. Pra quem nunca jogou, é um jogo novo, né? Então eu aconselho. Cara, esse anúncio foi legal, mas eu senti falta de eles mostrarem nesse primeiro anúncio como é que foi adaptada a jogabilidade pro Switch. Não sei se vocês sentiram essa falta também. Sim, e no trailer de anúncio não tem gameplay, não tem nada, não tem nem site oficial ainda. O site tá bonitinho lá, mas tá dizendo que é um site temporário, então vai vir mais informação. Agora resta saber se vai ser via Twitter Direct ou uma Direct tradicional. Cara, eu sei o seguinte, é só tweetada violenta, mano. E Direct. Aí quando vem a Direct, mó brochada. Aí não dá, mano. Aí não dá. Saudade da Direct, cara. Junta esses Twitter todos e faz uma Direct, Nintendo. Pelo amor de Deus. E o jogo vai sair no dia 30 de outubro, que acabou com nossos sonhos molhados de ter um Bayonetta de Halloween. Mas, Danilão, até outubro, o que a gente faz? O que a gente joga? Ah, cara, no mínimo vamos jogar muito Super Nintendo no Nintendo Switch Online. Pô, então bora falar sobre esse videogame lendário? Bora! Bora? Bora bater esse papo. O Bate-Papo Nintendo Podcast é um oferecimento dos membros apoiadores do Clube Bate-Papo Nintendo e também das lojas parceiras aqui do canal, a Cogumelo Shop com o cupom Bate-Papo Kogu, para você ter desconto em consoles, acessórios e games. E se você está procurando algum SD card para o seu Nintendo Switch, deixo aqui um comentário fixado em todas as edições com os links direto para os que eu recomendo da SanDisk. Então bora bater esse papo. Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos aqui ao Bate-Papo Nintendo Podcast, a 17ª edição, dando continuidade aqui nas nossas edições especiais para falar sobre os consoles lendários da Nintendo, quase todos são, eu sei que você acha isso também, e a gente vai falar hoje de Super Nintendo, e como sempre eu tô muito bem acompanhado para bater esse papo com vocês, eu tô aqui com os caras de sempre, Marcinho e Marcelão do canal Uns Caras Que Jogam. Como é que você tá, Marcelão? Fala galera, aqui é o Marcelo Quintanilha do canal Uns Caras Que Jogam, e como eu sou o cara chato de sempre, eu devo dizer que eu sou ceguista no meio de 3 nintendistas. Mas você é um cara que vai fazer aqui a ponderação de tudo, tenho certeza, nosso host querido, e o Marcinho aqui, nosso editor mestre demais. Como é que você tá, Marcinho? Fala Danilo, beleza, cara? Tudo tranquilo, vou falar, Marcelo, você que é um sonista safado aí, agradeça ao Super Nintendo, tá? Só por causa do Super Nintendo que o PlayStation existe. A gente vai entender essa história mais tarde. Vamos. E aqui, hoje, Diegão do canal Digplay. Diego joins the battle. Como é que você tá, meu mestre? Bem-vindo aí ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, fala galera. E é isso aí, vamos falar desse console amado. Mas Marcelo, fica tranquilo, porque o Mega Drive é muito bom. Se aquela disputa de Mega Drive e Super Nintendo, sim, é muito bom, mas não adianta, o Super Nintendo é melhor, não tem jeito, vamos falar sobre ele. E é começando com essa polêmica aqui, que eu já deixo a bola pra você, Marcelão, nosso host, toca, que o barco é teu. Fala aí, Danilo, vamos lá então, né, nossa 17ª edição sobre o Super Nintendo, por isso que nós trouxemos o youtuber mais bonito aqui pra falar sobre isso, pra falar sobre esse videogame que eu acho que é o mais bonito da Nintendo, eu acho ele lindo, esse design quadradão. Então vamos lá, galera, o Super Nintendo... o Super Famicom, como ele era conhecido lá fora, foi o primeiro videogame 16 bits da Nintendo. E foi lançado em 1990 no Japão e em 1991 nos Estados Unidos. E quando ele chegou no mercado, ele já tinha os seus concorrentes aí muito bem estabelecidos. Como sempre, vamos começar com o nosso convidado. Ô Diego, você deve ter algumas lembranças, porque eu sei que você já era nascido nessa época, obviamente, eu não. Mas como é que foi essa chegada do Super Nintendo no mercado? Pô, me senti um pouco velho agora, né? Assim, a chegada no mercado eu não lembro, porque eu era nascido, mas eu não era tão crescido. Acabou
porque no Brasil... achando que eu tenho 47 anos, mas assim... No Brasil, ele chegou em 93. Eu não lembro quando que eu ganhei o meu Super Nintendo. Acho que foi um pouco depois, talvez em 94, não me lembro. Mas a chegada do console no Brasil, ela veio meio complicada, né? No mundo inteiro foi muito bem aceito o Super Nintendo, né? Porque era o sucessor do Nintendinho e tal, com uma line-up muito boa. E foi um console que se consolidou muito a Nintendo no mercado do videogame. E no Brasil também ele teve uma boa aceitação por uma parte, mas por outra parte tinha aquela rivalidade entre a Nintendo e a Sega lá, tal, que no Brasil tinha muito domínio de Master System e Mega Drive, que a Tectoy já tinha visto indo antes, mas isso aí é um outro papo. A questão é, o Super Nintendo, pra mim, assim, e acredito que pra muitos que viveu o Super Nintendo na sua época, foi algo assim incrível, algo mágico. É um dos poucos consoles, talvez o único console da Nintendo que tem uma linha assim de first party e third party assim invejável para qualquer console da concorrência. Então a sua vinda no mercado foi muito bem robusto, foi bem forte e fez um sucesso danado. Cara, o Super Famicom, né, que como ele era chamado lá no nosso querido Japão, ele foi lançado há quase 30 anos agora. Um legado, né, cara, um legado top. Que, além de participar dessa guerra dos 16 bits, que a gente comentou um pouco na entrada do cast, junto com a treta com o Mega Drive, que a gente conhece muito bem já, né? Inclusive tem um livro muito bacana, que é a Guerra dos Consoles, que o Kovar até indicou pra gente. Acho que aconselho todo mundo a ler esse livro, conta muito da história. Eu acho que ele se destacou por alguns elementos ali, né? Nessa era. Então, primeiro que ele tinha um hardware bem legal, um hardware poderoso ali para aquela geração. Ele trazia ali uma capacidade de criar sons ali bem top, cara. A galera gostava muito, assim, dos efeitos, que quando o engenheiro de som pegava aquilo, ele conseguia distrair bastante qualidade dos sons, né? Ele não tinha um leitor do CD, ele meio foi que na contramão ainda, quando a Sega já tava querendo trazer lá o Sega CD, meio que naquela transição, a Nintendo forçando ali o cartucho com qualidade do selo de qualidade Nintendo, e teve um apoio absurdo de third parties, cara. Então eu acho que esses elementos, eles fazem com que o Super Nintendo ele tenha sido um console de ouro, assim, né? Sem contar no controle icônico que ele tem, que você até hoje vê alguns controles, como da 8-bit do, inspirados, né? E funciona super bem ali, esse tipo de controle, e foi, acho que, o berço para que muitos outros controles nascessem nos próximos consoles. A gente vai falar de acessórios mais para frente, mas eu acho que o Super Nintendo, cara, ele teve ali uma importância fundamental para várias coisas, mas eu acho que o mais importante ali foi o nascimento de muitas franquias, cara. Muitas franquias importantes da Nintendo ou nasceram ou se consagraram ali na era do Super Nintendo. Então, eu acho que vale a pena a gente destacar aqui todos esses pontos daqui a pouco, elencar o que foi de melhor ali pra gente deixar registrado aqui nesse cast. Muito bom. E Marcinho, você não era nascido, né, cara? Então você vai ter que falar sobre o que você leu, né? Cara, mas é importante só continuar com o Danilo tava falando sobre o controle, cara. O controle do Super Nintendo, ele é a base para todos os controles que vieram depois, né? Os botões de ombro, os 4 botões de face, isso foi sendo seguido até hoje, né? Todos os consoles hoje têm basicamente o mesmo layout por conta do controle do Super Nintendo, que foi o pioneiro. E, cara, realmente, eu era bem novinho na época. Eu sou da turma do Megão. Aqui na minha área, todo mundo tinha Mega Drive, Super Nintendo era artigo de luxo. E era muito concorrido. Até hoje, né? Era muito concorrido, assim. Quando ia na casa de um amigo jogar, era brabo, porque todo mundo queria jogar. E na locadora, então, nem se fala. A fila era enorme para conseguir sentar para jogar alguma coisa. Eu acabei jogando mais por emulação depois, né? Bastante coisa eu joguei praticamente tudo por emulador. Porque na época eu era ceguista mesmo, Marcelo. É que nem eu, né, cara? Eu tive o Mega Drive como primeiro console, que foi um presente da minha avó. Isso foi bem depois. Isso aí já era na época de PlayStation 1. Demorei bastante para poder jogar meu videogame. Mas o Super Nintendo tinha na casa de todo mundo, cara. Por que pareça. Você falou que era um artigo de luxo, mas eu jogava na casa dos meus amigos, na casa da minha prima. Então eu consegui jogar muita coisa mesmo não tendo. E ele realmente foi um console que ele chegou com os 2 pés no peito. Ele tinha
uns gráficos um pouco mais sofisticados, e ele também tinha um som melhor. O Márcio estava querendo conversar sobre isso, sobre aquela questão da placa de som, Marcinho, que foi uma parceria com o engenheiro da Sony, o Kenko Tagari. Você até me perguntou aí nos bastidores do Cash. Você queria falar um pouco sobre isso. Você pediu para eu te lembrar, cara. Tinha um som melhor do que o Mega Drive também. Essa questão do som ser melhor do... Um processador não tão bom quanto o do Mega Drive, mas em questão de gráfico e som, ele dominava. Isso aí é muito pessoal, né? Tem uma galera que prefere o som do Mega, tem gente que prefere o som do Super Nintendo. Mas, cara, tem uma história bacana aí atrás do chip, que é o SPC 700, que o chip é da Sony, né? Uma parceria da Sony com a Nintendo, que acabaria aí depois de alguns anos por fazer o PlayStation chegar no mercado sem querer, né? Sem querer querendo. Que funciona mais ou menos o seguinte, cara. Tem um vídeo lá, antes de começar a falar, tem um vídeo do Minicastle que ele fez, que é o Nintendo PlayStation. É um vídeo de meia hora, rapidinho. E o Marcel, do Minicastle, recontou essa história no Crônicas da História do Videogame do Super Nintendo. Recontou lá com 3 horas de duração. Então eu recomendo, se você quiser ouvir mais a fundo. É muito bacana de vocês irem, né? Mas para resumir, quando a Nintendo ela assinou com a Sony para ter o chip, né? Que a Nintendo lá gostou do chip e tal... no contrato estava escrito que a Sony ia produzir um periférico que nunca foi lançado, que é um acessório para tocar CDs no Super Nintendo, né? E aí a Nintendo, depois que assinou, depois que o console lançou, eles foram ver lá, caramba, a gente não leu essa parada aqui. E aí veio toda aquela história com o Philips CDI, que a Nintendo meio que deu ela não podia quebrar o contrato, então ela abriu o Super Nintendo para a Philips poder produzir CD, isso deu um rolo danado. E depois a Sony ficou muito braba, foi embora e fez o PlayStation, mas veio daí, cara. Além disso, cara, o Super Nintendo, ele também ficou muito marcado, são os chips auxiliares, né? O famoso chip FX, o FX, que era na verdade o nome original dele é Mario Chip, ele é produzido pela Argonaut, que pra quem não sabe, é a mesma que fez o Star Fox, né? Que é o jogo mais famoso aí da Argonaut. E era um chip que, para baratear o console, eles vendiam o chip no cartucho. Então tinha essa vantagem de você poder usar o cartucho. Tiveram várias versões e vários jogos famosos usam aí. O Yoshi Island. Então é bem bacana. Vocês sabem que o protótipo do Super Nintendo, né, ele foi divulgado em 1988, cara. E era bem diferente do que eles acabaram lançando depois, no fim das contas, né? Porque a ideia da Nintendo era, na verdade, lançar o Super Nintendo, o Super Famicom, compatível com os jogos do Famicom. Eles queriam fazer isso para já tentar alavancar aqueles fãs, a base instalada do Famicom, galera que já comprou cartuchos do Famicom, poder jogar esses jogos também no Super Nintendo, né? E aí, cara, na verdade, quem desenvolveu o Super Nintendo ficou lá com o Emura, né? Lá na nossa querida Nintendo Research and Development 2, no caso. E aí, depois eles descobriram que isso ia ficar muito caro. Tanto que a primeira propaganda do Super Famicom era Super Famicom 16 bits, compatível com Famicom. E aí isso acabou depois não rolando futuramente, né? Então eles demoraram uns 2 anos para conseguir colocar a versão final. E aí eles lançaram ali, era cerca de, o que era 20 mil ienes na época ali, era no Japão, para dólar, os caras tinham uns $300. Só sei que... Cara, os caras colocaram 300 mil unidades no mercado, esgotou rapidamente e só tinham 2 jogos naquela época para manter a galera entretida, que era o Super Mario World e o F-Zero, né? Que a gente sabe que são os jogos de lançamento ali. Então, cara, a Nintendo tinha mais ambição pro Super Nintendo, né? Ela queria colocar mais coisas. E veja que o tanto de coisa que já não veio de tecnologia nesse console pra época, né? Que nem o Marcinho tava falando. E ainda assim a gente podia ter tido mais coisa. E ela soube aproveitar muito bem cada ponto forte, apesar do seu processador mais fraco que o Genesis, né? E a Sega soube aproveitar muito bem isso, fazendo o uso do seu processador mais apto, lançando o Sonic ali com velocidade e fez essa propaganda em cima. A Nintendo, ela batia muito na qualidade, no gráfico, no som, então isso foi muito bacana. O Márcio ele já pontuou bem a questão dos chips auxiliares. Foi realmente um console que trouxe muitas inovações. Alguém falou aí no início sobre os botões de ombro. E a gente pode perceber, mesmo quando você olha o controle de PlayStation 1, que ele é basicamente o molde do controle de Super Nintendo, né? Só que ele tem os pegadores ali para... Como é que é o nome daquilo ali? Não sei como é que é o nome daquilo ali. Aquele pegadores mesmo, são os grips. Chamando de grip. Grips, né? Pegadores, né? Traduzindo, né?
Mas é literalmente um controle de PlayStation. Se você pegar a foto dos dois, é igualzinho. Sim, Não, sim. é absurdo, é absurdo. Tipo, e vale lembrar, quem não. As pessoas um pouco mais novas, né? Menos antigas, que O Diego ficou muito ofendido, cara. que o primeiro controle do PlayStation, ele não tinha Rumble, ele não tinha analógico. Então, se você pegar e comparar o primeirão, eu tive esse primeiro controle do PlayStation, e colocar o do Super Nintendo em cima, cara, é praticamente o mesmo controle com os gripzinhos, com os pegadores. Tem até uma versão daquele 8-bit Duo que tem os pegadores, né? Sim. Nossa, ficou muito bizarro aquilo dali, porque ficou... Eu fiquei com vontade de ter aquele controle só pra ver, realmente. Ficou muito da hora aquela versão. Mas só para explicar aquela questão do Super FX que o Marcinho falou, acontece, alguns jogos, e o jogo mais evidente disso é o Star Fox, ele tinha um chip auxiliar no cartucho para poder dar mais um poder que o console não tinha na época. Então o Star Fox, por exemplo, quando você pega, ele tem uns gráficos 3D que pra época era um negócio muito surreal. A gente não tinha isso. Então é um auxílio para poder gerar uma coisa melhor do que o console pode entregar, na real. Isso, o Super Nintendo ele fazia uso de é bem famoso, né, chamado Mode 7, né, modo 7, é um recurso bem famoso, ele foi usado, por exemplo, no Mario Kart, né, e alguns jogos também, Final Fantasy e tal, aquele efeito 3D, só que o chip FX ele trabalhava literalmente com polígonos mesmo, era uma parada 3D, programada em 3D, sim. Né, porque o Mode 7 ele pega um sprite em 2D, rotaciona e cria aquela impressão de que a gente está vendo um 3D. O chip FX não, os caras programavam em 3D, então era outra parada, cara. Realmente marcou muito quando você via na época lá, quem jogou na época no Star Fox, cara, ficou impressionado. O Star Fox ele pode até parecer, o Star Fox do Super Nintendo ele pode até parecer um pouco bizarro hoje, né? Porque nem se compara, mas na época, imagina na visão da época, cara, era realmente uma outra parada. Olha, eu vou ser controverso. Eu vou ser controverso. Porque eu odiava Star Fox. Não, eu achava horrível. Eu não sabia o que era FPS, eu não sabia o que era resolução, não sabia o que era 3D, não sabia nada, porque eu era uma criança e queria jogar videogame. Quando eu peguei Star Fox pra jogar, eu falei, gente, esse jogo tá com defeito. Porque o troço é muito lerdo. O jogo era muito lento e eu achava feio aquele negócio, tudo pontudo, entendeu? Eu não gostava de Star Fox e continuo não gostando até hoje. Eu nunca zerei Star Fox do Super Nintendo. O Star Fox 2 saiu no Classic Mini, que a gente vai falar mais pra frente. Eu não joguei esse troço, porque eu não consigo me adaptar àquilo ali. Assim, o Mode 7 já me incomodava, tá? Eu sei lá, eu acho que era muito bronco, gostava muito do 2Dzão mesmo, porque quando tinha Mode 7, ou no Castlevania 4, eu acho que era Mode 7, eu não usava o FX não, acho que era o Mode 7. Ou quando o Mario Kart, eu odiava o Mario Kart por causa daquela visão, F0, eu não gostava de F0, tudo por causa do Mode 7. E quando o Chrono Trigger chegava na parte da corrida do carro, que tinha aquele Mode 7, eu ficava puto, porque eu achava muito feio aquele negócio ali. Foi uma inovação, foi uma parada que deu realmente uma pegada 3D. Seja o Mode 7 simulando o 3D, que o Doom usou muito, e o FX sendo 3D de fato, eu particularmente, Super Nintendo Roots, eu não gostava muito disso na época, mesmo sem saber o que era. E é bom não confundir com Donkey Kong, que era uma outra técnica que dava a impressão que era 3D, mas na verdade os caras eles criavam todo o jogo nas estações gráficas da Silicon Graphics, em 64 bits, aí eles renderizavam aquilo em sprites, eles colocavam para dentro do jogo e aquilo era processado como se fosse um sprite 2D, então era outra técnica. Muita gente acha ainda que era do Donkey Kong é 3D. A mesma técnica do Super Mario RPG. E o Super Mario RPG ainda tem mais impressão ainda que é 3D, porque além da renderização da mesma técnica, ele é visão isométrica e grande parte do cenário ele tem essa aparência 3D. Eles colocaram tipo, o chão quadradão, as coisas assim, de uma visão que parece realmente que é um elemento 3D. Mas nada mais é do que 2D renderizado previamente. Por sinal, é lindo demais, né? Donkey Kong e o Super Mario RPG são dois jogos lindíssimos. Já o Mortal Kombat, os caras gravavam mesmo o movie test de pessoas e depois faziam a mesma técnica de renderizar em sprites. Eu acho que o Mortal Kombat é diferente porque era realmente filmagens que eles convertiam aquilo para um sprite de 16 bits. Né? Já o Donkey Kong e o Mario RPG eram CG, renderização 3D no computador que eles convertiam para sprites. É isso aí.
assim, a galera tirava leite de pedra nessa época, né? Porque é muita criatividade para tentar inovar ali com a parada. E você tinha aquele sistema, você tinha que aproveitar ele ao máximo, várias técnicas usadas e tal. Acabou que o Super Nintendo, você tem vários jogos que ficam com um design bem diferente, isso é bacana também. A gente já teve um cast sobre uns acessórios bizarros da Nintendo, mas agora nós vamos falar sobre coisas boas de verdade. Que são os periféricos do Super Nintendo. Nós tivemos aí alguns acessórios. Eu não sei se vocês tiveram, pessoalmente, você teve, Diego, algum desses na época? Não, eu não tive acessório do Super Nintendo, mas eu aluguei acessório do Super Nintendo, né? Porque, assim, nessa época, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente de Super Nintendo no Brasil. Acredito que a gente vai estar nesse papo de locadora, mas eu alugava tudo. O Super Nintendo era tudo alugado, né? Então tinham dois periféricos que eu alugava muito. Um era o Multitap, que era um acessório que você colocava na entrada do controle, ele viravam 3. Você botava na entrada e viravam 3 saídas de controle, mais o segundo play, então dava pra jogar 4 pessoas num Super Nintendo só. E eu aluguei isso pra poder jogar Bomberman 5, se eu não me engano, um japonesão que você sobe em cima dos dinossaurinhos. A gente jogava com a galera a gente ia na locadora, alugava Multitap, a fita um amigo nosso tinha, piratona, obviamente, tudo era pirata naquela época. Era um jogo japonês que a gente mantinha um Multitap, uma gambiarra, jogava 4 pessoas Bomberman no Super Nintendo. Esse é um acessório. E o outro acessório era quando eu alugava o Mario Paint, saudoso Mario Paint, delicioso Mario Paint, que vinha com o mousepad, o mouse e o cartucho. Então, sim, esses dois acessórios foram que eu tive contato na época. O mouse, ele servia para algum outro jogo? Eu sei que o mais famoso é o Mario Paint, mas ele tinha mais algum jogo que tinha suporte, sabe dizer? Eu não lembro. Pode ser que tenha, mas eu só usei realmente pro Mario Paint para especificamente jogar o jogo da mosquinha. Porque o mouse servia pra você desenhar também, mas eu não curtia muito desenhar, não. O que eu mais gostava de fazer no Mario Paint, às vezes eu fazia um desenho ali, fazia uns quadrinhos, porque você tinha a opção de fazer quadrinhos, né? Tipo história em quadrinho. Mas o que eu mais fazia era o jogo da mosquinha, que você ia matando as moscas com o mata-mosca, era uma mãozinha na tela. E o que eu mais fazia também era música, porque no Mario Paint, embora seja Mario Paint, você tinha um Music Composer lá que você conseguia criar música. Bons tempos. Bons tempos. Danilão, você tinha alguma coisa? Alugou alguma coisa? Comprou depois? Não, na verdade, às vezes que eu tive o Super Nintendo comigo, assim, foi o primo que emprestou o videogame, ou passava tardes e tardes da semana jogando na casa deles, né? Então eu realmente não tive muito contato com acessórios na época que eu tive contato com o jogo, né, com o console, quando ele tava no auge aqui no Brasil. E eu lembro só do acessório do Mario Paint mesmo, que meu primo tinha, e a gente fazia tudo que o Diego falou. Então, acho que dos acessórios, que foram vários, que o Super Nintendo saiu, o que eu tive contato foi realmente o do Mario Paint, o mouse e o mousepad. Ô Márcio, eu sei que se você tivesse Super Nintendo na época, você teria todos os acessórios, porque você era Playboy. Mas você quer comentar sobre algum acessório? Na época eu não era Playboy. Ah, tá. Nessa época específica, não. Tá, então assim, já que nós não tivemos acessórios, aproveita para comentar aí sobre vamos deixar o acessório surpresa pro Diego, que ele vai falar quando a gente finalizar. Mas dá uma palhinha aí sobre... Tem 3 acessórios que nós não falamos, né? Super Scope, que é a pistolinha já famosa. O Super Game Boy e o Satellaview, que era só no Japão que tinha esse acessório. Cara, o Satellaview era de você baixar os joguinhos, né? Pra poder jogar na rede. Isso, ele era tipo um modem. Isso, você baixava os joguinhos e tal. E tem uma comunidade ainda que tenta recriar, né? Alguns desses jogos, porque como você baixava os patches lá pra você jogar, tinha um joguinho diferente. Isso é uma parada que meio que se perdeu, né? Na história. Você não consegue recriar, né? Então isso é bem interessante. Isso é engraçado, né, cara? Porque as pessoas, elas têm uma impressão errada de que o mundo online dos jogos, ele começou só no Xbox, quando na verdade até o Super Nintendo tinha algum tipo de conectividade. Sim, a Nintendo pioneiríssima nisso também, né? As empresas japonesas já estavam preocupadas lá. Antes do Xbox também, o Dreamcast também já tinha um sistema online completíssimo lá, né? E você tem o Super Scope também, que é a bazuca, que eu nunca joguei, nunca vi. Tem a Power Glove também, que era bem famosa nas propagandas, mas eu também, pessoalmente, eu nunca vi nenhuma, né? Aquela luva lá. E o Super Game Boy, né? Pra você poder um conversor lá de jogos de Game Boy. Eu tive o Game Boy Player,
Eu não tive Super Nintendo, né? Mas é basicamente a mesma coisa, né? Bem bacana. Inclusive, cara, teve uma live do Betão agora, onde o Mão na Luva, ele tava utilizando lá, né, um Super Nintendo com esse acessório, né? E tava usando a câmera do Game Boy. Então, usando a câmera do Game Boy pelo Super Nintendo, streamando. Nossa, foi muito louco, cara. Tipo, pude ver esse acessório aí em ação, cara. Muito doido. Vocês lembram do Super Advantage? Era tipo um controle de arcade pro Super Nintendo, cara. Os caras lançavam de tudo. Eu sei que teve muito acessório não oficial também, né? Teve até pianinho, cara. O Miracle Piano lá, que os caras desenvolveram também pra você tocar piano. Você podia plugar muita coisa no Super Nintendo, cara. Então, as empresas, elas... Que nem tem hoje, né? Você vê um monte de acessório que o Switch recebe, de várias empresas que não são oficiais da Nintendo, mas fazendo até dock mini. Você vê um monte de coisa. Pro Super Nintendo não foi diferente, né? Agora, o problema é chegar tudo isso pra nós, né? Com certeza. Teve aquele que o Márcio falou lá no início, que seria uma ideia de se lançar um periférico de CD para o Super Nintendo, mas que não vingou. Então acabou que a Philips foi lá e pegou separado para fazer o CGI dela, e a Sony lançou o PlayStation. Mas isso é uma história mais complexa que vocês podem assistir no canal Minicastle, que tem um vídeo excelente, resumo sobre isso. Mas o Diego, ele nos veio aí em cima da hora com um acessório bizarríssimo que nem nas minhas mais profundas pesquisas eu achei. Então, Diego, eu quero saber se você usou isso. Acho que não, né? Você só viu falar. Não usei não. Eu ouvi falar e, assim, até pouco tempo eu não sabia da existência, que é uma bicicleta com acessório de Super Nintendo. Na verdade, é uma bicicleta que roda Super Nintendo e com um cartucho chamado Mountain Bike Rally. É exatamente, que acho que é uma trocadilho de palavra de exercise com entertainment, Mountain Bike Rally. Sacou? Eu não sei muito a fundo sobre o que é isso. Tipo, se for parceria com alguma loja de exercício, com alguma, sei lá, academia, porque a Nintendo fazia umas parcerias muito loucas. Mas existe esse cartucho, se procurar aí, coloca lá, Mountain Bike Rally. Vocês vão achar esse cartucho na internet, é um jogo realmente que existe de exercício. E saiu a bicicleta também, que era um acessório para esse jogo, que era um Super Nintendo acoplado ali, que tinha uma telinha onde você fazia lá seu exercício de bicicleta no Super Nintendo. Muito louco. A bicicleta ergométrica, de verdade, né, cara? Isso, ergométrica, perdão. Não é uma bicicleta que você sai correndo na rua, não. É uma bicicleta ergométrica, aquelas que fica dentro da academia. Cara, não sei, será que alguém imaginou que o cara saiu na rua com a bicicleta com o Super Nintendo cravado na... Eu não duvido, brother. Eu não duvido, velho. Sabe por que eu não duvido? As pessoas pensarem? Porque no outro dia eu postei no meu Instagram uma foto do Mario Switch, né? Só a telinha dele, em cima do volante do carro. Eu tava no estacionamento esperando a minha esposa. Botei lá e tirei foto e falei, pô, Switch, Versace, sei lá. As pessoas falando, cara, vai bater, vai morrer. Como é que você anda de carro jogando? Não pode fazer um negócio desse. Brother, então eu não duvido de mais nada. Sem contar que a Nintendo é famosa por querer sempre trazer uma qualidade de vida para os seus usuários, né? Então, dá pra imaginar, cara. Uma das coisas mais interessantes da época do Super Nintendo foi a rivalidade com a SEGA, porque era uma rivalidade que ela ia desde os consoles até os mascotes. Então, como o próprio Danilo disse, isso já até deu um livro que eu não li ainda, mas eu quero ler, que é a Guerra dos Consoles, né, Danilão? Console War, que alimenta aí a indústria por muitos anos aí, né? Até hoje, né? Hoje o pessoal ainda gosta de discutir por console. Então, desde aquela época, cara, não é uma novidade. Se gosta. mas fala aí, Danilão, fala um pouquinho sobre essa rivalidade, cara. O que você tem a dizer? Essa época foi linda, né, cara? Primeiro porque eu ganhei um Mega Drive, né? E eu ainda não sabia se eu era ceguista ou nintendista. Só tem ceguista e sonista nesse cast, é isso mesmo? Só eu que tive Super Nintendo nesse cast. Danilo levando exposed aqui. Quase que foi o bate-papo cega. Primeiro videogame você nunca escolhe. Quando você é criança, você pede um videogame, você recebe ele ali e é o que dá pra comprar ali, é o que você ganhou, cara. Acabou. Só que eu ficava babando no Super Nintendo, que nem eu falei, na casa de amigos, primos, às vezes fazer esses troca de console, né? Era bem legal.
E aí, cara, eu vivi essa parada da guerra de consoles, mas não com malícia, entendeu? Era com uma parada do tipo, pô, o teu videogame tem, o meu não tem, isso aqui, vamos trocar, passava um tempinho. Então do ponto de vista dos olhos de uma criança inocente, a guerra de consoles era uma coisa fichinha, né? Aí você vai crescendo, você vai vendo, né? Que o Genesis já estava estancado ali na Europa, na América, já estava sangrando já, né? Quando o Super Nintendo tentou vir destronar ele ali, desbancar, né, a SEGA, né? E aí a SEGA fez questão de provocar, mano. Ela dava nome aos bois nos comerciais, ela fazia as propagandas ali provocativas, era mais rápido, punha o ouriço azulzinho correndo pra caramba. Então, a SEGA, ela fazia parte dessa campanha de fomentar e tentar mostrar o quanto melhores eles eram, né? E explorar muito bem as fraquezas da Nintendo e explorar muito bem o que eles tinham de melhor. Então eu acho que a Nintendo, chegando nas Américas em 91, ela tinha um trabalho pela frente de tentar combater a SEGA aí. E eu achei que, pela base instalada da SEGA, pela propaganda agressiva que a SEGA fazia, a SEGA ela tinha aquele comportamento assim de ser algo um pouco mais maduro, um pouco mais para adultos, e a Nintendo ela soube ali fazer um trabalho de falar, não, meu console ainda é para família, é o Famicom, né, pessoal, é o Super Famicom. Então eles conseguiram trazer um pouco dessa manobra do público americano ali, falando, não, meu console é pra família. Lembra do Famicom? Olha aqui, ó. Aí eles redesenharam o console, né, pra tentar combater a SEGA também aqui nas Américas. Redesenharam, eles foram tentando fazer ali uma outra estratégia, inclusive censurando jogos. A gente viu muito jogo sendo censurado, né. Mortal Kombat, não tinha sangue, né? Então, por exemplo, né, então... A Nintendo, ela tinha aquele certo controle ainda, ela não queria abrir a mão da política dela ainda de ser uma empresa de família, né? E ela conseguia fazer essa limitação, exigir dos thirds, de quem queria produzir jogos para ela, limitar a violência, né? E é isso que você citou, o próprio Wolfenstein 3D, Mortal Kombat, né? O Fatality, então, os golpes eles tiveram que dar essa maquiada. Mas eu acho que a Nintendo conseguiu também trazer uma base de jogos que conseguiu agradar também a galera. Então, cara, foi uma disputa acirrada de fato. Foi uma disputa violenta, cara. E é por isso que deu origem a vários contos. E a gente conhece a guerra de consoles hoje, né? A guerra dos consoles. Que eu acho que vale a pena a gente ler um pouco desse assunto no livro que eu falei no começo do cast aqui. Porque é muita informação e muita curiosidade. Obviamente eles dão tem uma licença poética ali, eles põem todo o romantismo, né, na forma de contar, como a gente sabe, mas, cara, é muito legal, foi muito legal, só que a gente sabe quem acabou triunfando nessa história toda, né? O que a SEGA tá fazendo hoje? A SEGA produz jogos e abandonou consoles, né? A Nintendo tá aí firme e forte e ainda com o Suitão aí destruindo, cara. Então vamos falar um pouquinho de número, né? Que acho que é um pouquinho importante. Assim, o Super Nintendo e o Mega Drive, eles tiveram realmente uma briga muito acirrada, Japão e América e tal. E os números finais, eu acredito que não representam tanto o quão essa briga foi acirrada de fato. A gente tem 49 milhões de unidades vendidas de Super Nintendo em sua época versus 28,5 milhões de unidades vendidas de Mega Drive. Beleza? Então tem um diferencial aí que é bastante significativo, mas quando você olha no primeiro momento, você fala, caramba, então o Super Nintendo deu uma lavada na SEGA. Não foi assim. A guerra foi bem acirrada, principalmente porque quando a Nintendo entrou no mercado, a SEGA já estava estabilizada ali por volta de 3 anos. Então foi uma guerrinha acirrada. Esse negócio que o Danilo falou é muito legal. Tipo, que a SEGA colocava os comerciais de que o Super Nintendo comia poeira, porque o Super Nintendo era lerda, e tinha comercial assim mesmo. Tipo, tinha um comercial que eu lembro até hoje, que era um carro de Fórmula 1, se eu não me engano, um carro que corria pra caraca rodando o jogo do Mega Drive e um cacareco vindo todo lerdo, assim, um carro todo ferrado com um Mario Kart, assim, estampado nele, entendeu? Então, a SEGA era bem agressiva nos comerciais. E por que isso? Porque o processador do Mega Drive, ele era muito mais rápido que o processador do Super Nintendo. A gente vai falar de números, assim, estratosféricos, ó. O processador do Mega Drive, ele tinha uma velocidade de 7,6 MHz. Eu tô falando megahertz, tá entendendo? Que hoje a gente fala gigahertz, quando se fala de um processador que o PS5 vai ter 2.5 GHz, 8 núcleos e caceta 4. O Mega Drive tinha 7,6 MHz. O Super Nintendo tinha entre 1.7 a 3.5. Ó, o Mega Drive era de 7 a 13
ou seja, ele variava aí entre 7 MHz a 13 MHz, e o Super Nintendo variava de 1.79 a 3.58. Então, a velocidade mais alta do Super Nintendo era quase que metade da velocidade mínima do processador do Mega Drive. E era por isso que eles pegavam no pé nesse lance de velocidade, porque jogos como Sonic, por exemplo, que era super rápido, talvez o Super Nintendo não conseguisse processar toda aquela coisa na tela ao mesmo tempo por causa da velocidade do seu processador. Já em contrapartida, o Super Nintendo era muito superior na placa de vídeo ao Mega Drive. Como, por exemplo, a resolução do Mega Drive alcançava no máximo 240 pixels com 480 de interpolação. O Super Nintendo conseguia 512 nativo. E cor, o Super Nintendo ele tinha uma gama de 32 mil cores na paleta, enquanto o Mega Drive só tinha 1536. Em tela, o Super Nintendo fazia 256 cores, o Mega Drive fazia 91. Então, você tinha uma diferença de processador muito mais rápido no Mega Drive, mas em compensação, os jogos tinham uma aparência mais bonita no Super Nintendo, porque a placa de vídeo dele era melhor. Então, eu acho importante colocar isso, como um console ele tinha um ponto alto, o outro tinha um ponto baixo, e cada jogo ali se adaptava da forma que era melhor naquele hardware específico. Essa questão do processador é interessante, porque para os RPGs e para os grandes RPGs do Super Nintendo, ela não precisava de ter essa velocidade em tela, né? O processador dela atendia muito bem para esse tipo de jogo. É por isso que não teve tanto impacto no final das contas. Sim. Aí um exemplo legal é Mega Man. Quem lembra de Mega Man, que jogava Mega Man X, X2, X3? Que de repente, quando você dava um monte de explosão, via um monte de morcego, matava os morcegos, o jogo começava a ficar em slow motion. Isso aí era o problema do processador do Super Nintendo. Em compensação, quando você via uma comparação de Street Fighter, né, entre o do Super Nintendo e o do Mega Drive, notoriamente o do Super Nintendo tinha um gráfico mais bonito, porque a parte ali o processador do Super Nintendo conseguia aguentar o jogo de luta na tela, que é até um jogo simples, se for parar para comparar com o Sonic, por exemplo, que tem um monte de coisa vindo na tela ao mesmo tempo. Só que a parte gráfica do Super Nintendo era mais bonita, então tinha mais riqueza de detalhe do que o Mega Drive, riqueza em paleta de cor e etc. Cara, então, tinha uma propaganda engraçada meio que famosa, né? Não veiculou aqui no Brasil, claro, mas a gente já viu muito no YouTube, que é o Genesis does what Nintendo don't. Genesis. É muito boa, se você ainda não viu, todo mundo já deve ter visto, né? Faz o que a Nintendo não faz. A Mega Drive faz o que a Nintendo não faz, exatamente. Lá nos Estados Unidos ele rende umas propagandas bacanas, né? Se pegar a guerra da Pepsi com a Coca-Cola, a própria Nintendo contra a Sega, é muito legal isso, cara. Voltando um pouquinho sobre a questão da guerra dos consoles, né? Eu não peguei muito isso, porque na época minha lá do Super Nintendo eu era muito novinho. Então a minha turma só queria se divertir, mano. A gente jogava o que tinha. E foi uma época engraçada no Brasil, porque os consoles meio que, tipo, coexistiam, tá ligado? A galera você jogava o Master System, jogava Super Nintendo, aí sempre tinha alguém que tinha um Nintendo 64, o outro tinha um PlayStation, e ficava uma zona só, e a gente, na minha cabeça, cara, não tinha nem geração. Isso era coisa da galera mais velha, que já conseguia ler revista e tal. Então eu não peguei muito essa guerra. Eu peguei mais a briguinha do PS2 contra o GameCube, que eu já era adolescente e tal. Mas antes disso, cara, era tudo festa, mano. A gente ia jogar Master System, se tivesse, tava bom. Se fosse Super Nintendo, tava bom também. Tinha essa não, Marcelo. Eu jogava só você tinha GameCube. Só você teve GameCube, cara, no Brasil, cara. Sai daqui, Marcinho. Sai daqui, mano. Pelo amor de Deus, cara. Velho, sai daqui, mano. Pode continuar, Marcelo. Corta ele. A briga, ela realmente foi uma coisa que marcou. Eu não sei se é uma impressão errada minha. O Diego falou dos números, né? O Nintendo vendeu quase 50 milhões, enquanto o Sega não chegou nem nos 30. E talvez isso não fosse tão evidente aqui no Brasil. Pelo menos na minha bolha ali dos meus amigos, dos meus conhecidos e parentes, parecia que tava no meio a meio. Assim, era uma coisa estranha, porque eu tinha o Super Nintendo, meus amigos todos tinham Mega ou Master. Só no colégio, um amiguinho tinha Super Nintendo, que a gente até trocava cartucho de vez em quando. Então era interessante, porque eu ia pra casa dos meus amigos, jogava Sega, e eles iam pra minha casa e jogavam Nintendo. A gente trocou videogame várias vezes e tal. Isso que acho que o papel da Tectoy foi muito importante nisso aqui no Brasil. Né? Consolidou muito a marca da Sega no Brasil. Então quando o Super Nintendo chegou, tipo, bem depois, realmente foi uma parada que foi demorando para adaptar. Mas o que é estranho é o seguinte, eu lembro que quando eu ia numa locadora alugar a fita, ou jogar na locadora,
né? Eu joguei mais de 64 do que Super Nintendo, mas tinha Super Nintendo lá pra você jogar. Era assim, tinha muito mais Super Nintendo e muito mais cartucho de Super Nintendo pra se alugar do que de Mega Drive. Aí eu não sei, eu não estudei isso a fundo, não sei se é porque era mais fácil comprar os cartuchos de Mega Drive, então se alugava menos porque a galera comprava mais, os cartuchos do Super Nintendo, como era muito caro, a galera alugava mais, eu não sei. Mas realmente eu tinha essa impressão de que mais pessoas no meu círculo tinham consoles da Sega, mas quando eu ia na locadora alugar, eu tinha muito mais fartura de cartuchos do Super Nintendo do que de Mega Drive pra alugar. Eu lembro disso também, porque eu fui muito em locadora na época do 64, cara. E a Tectoy fez um trabalho maravilhoso aqui no Brasil, né? E eu lembro que na época já tinham aqueles Mega Drives que já vinham com o jogo na memória. Isso deve ter ajudado um pouco. Eu tinha amigos que lá atrás já tinham Mega Drive com 20 jogos e tal. E aí é mais difícil, né? Trazer jogo importado da Nintendo, enquanto que a Mega Drive fazendo vários lançamentos aqui nacionais. Sim. Só para finalizar a questão da rivalidade, o próprio mascote, o Sonic, ele foi desenhado um pouco para fazer o contraste com o Mario, né? Então, assim, ele zoava a questão de ser um encanador bigodudo e aí bota um Sonic, o azul, né, que é meio oposto de vermelho, e bota um tênis maneiro nele, bota um negócio muito mais estiloso, mais veloz, então tudo isso foi pensado. Realmente as propagandas elas eram mais agressivas lá fora, e talvez a gente aqui no Brasil não percebeu tanto. Mas eu oriento vocês a pesquisarem, e tem umas coisas bem legais, e comprem o livro também, que deve ser bem legal, e eu também vou comprar mais pra frente. Mas, já que estamos falando de Brasil, vamos falar sobre o Super Nintendo no Brasil, que foi trazido pela Playtronic, que foi uma junção entre as empresas Gradiente e Estrela, isso em 1993. Danilão, o que você tem a dizer sobre o Super Nintendo em terras tupiniquins? Sim, Marcelão, como você mesmo citou, né, no Brasil, aqui na nossa terra querida, pátria amada, idolatrada, salve, salve, ele chegou de forma oficial em 93, né, ou seja, 2 anos praticamente depois das Américas, então nós estamos chegando, nós sempre somos os últimos aqui, né, e ele veio, como você disse, através da Playtronic, que era uma subsidiária da Gradiente, né, que trabalhava aqui no Brasil. Eles eram como se fossem representantes da Nintendo, né, o braço, o foco da Nintendo aqui, para trabalhar com os produtos da Nintendo, isso desde a época do Famicom, né, a gente sabe como é que tudo isso começou. E aí eles começaram a trazer isso aqui pro território nacional, cara, e eu acho que o trabalho que eles tiveram aqui, a Gradiente, né, a Playtronic, eu acho que foi um trabalho extremamente competente de representatividade da Nintendo e também de fornecer os seus produtos para os brasileiros, cara. Eu lembro que a gente tinha tudo em português, você tinha suporte e assistência técnica, era fácil de encontrar os consoles nas lojas. Aí bem nessa época também foi o lançamento do Donkey Kong, né, que foi em 94, o primeirão, e aí já trazendo aqueles gráficos de qualidade que a gente já comentou aqui, que a galera ficava de boca aberta na época. Então, eu acho que, assim, o brasileiro aqui, cara, quando começou a ter contato com o Super Nintendo, não demorou muito pra se apaixonar, né? Começou a ir nas locadoras, começou a entender que é isso, e só queria jogar aquilo, começou a deixar um pouco o Mega Drive de lado e começou a querer... Eu não sei se na cidade de vocês teve, acho que teve, que vocês moram no Rio de Janeiro, né? Muita locadora que você alugava pra jogar o console na locadora, né? E aí eu lembro que, tipo, cara, teve uma época que era Super Nintendo e só Super Nintendo, velho. Então... Foi uma febre aqui no Brasil, eu lembro disso, cara. E foi a época que eu também comecei a sentir inveja, né? De quem tinha o Super Nintendo. Sabe aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? O do outro é sempre melhor? Dessa vez não é um ditado, é verdade. Era de fato, o Super Nintendo eu sentia que era algo melhor do que eu tinha em casa, né? E eu adorava o Mega Drive, não me entenda mal. Eu adoro o Sonic, eu adoro tudo que eu joguei. É minha formação ali com o adaptador do Master System. Mas quando eu ia e jogava um Mario Kart, cara, um Super Mario World, eu ia dormir, cara, pensando naqueles jogos, né? E aí, cara, foi quando eu entendi, ali nessa época, que eu queria um console Nintendo. Só que a Nintendo já tava fazendo as propagandas do Nintendo 64. Eu não sei se vocês lembram lá, que saía nas revistas já. E aí foi por isso que eu não acabei, acho que não tendo o Super Nintendo, porque eu acho que... Eu não sei se demorou pra chegar aqui, ou se foi a própria distribuição que teve problema... Mas eu lembro que o movimento não foi tão assim, cara, ó. Demorou pra chegar, Daniel. Demorou pra chegar, porque o lançamento do Super Nintendo foi em 91 na América, e no Brasil foi em 93. E aí aquilo que o Marcelo falou, em 93 veio pela mão da Playtronic. E aí durou na mão da Playtronic 3 anos, até entrar a Gradiente. Por isso que a gente se confunde, você até falou aí, Playtronic e Gradiente, porque
A Playtronic ficou 3 anos, a partir de 96, quem assumiu foi a Gradiente. Então a Playtronic chegou a lançar 64, só que aí depois a Gradiente assumiu pra frente. Então a gente tinha ainda Super Nintendo, a maioria do Super Nintendo da Playtronic, alguns da Gradiente, e 64, poucos da Playtronic e muitos da Gradiente. Mas realmente, isso aconteceu, o que você falou. Eu ia em locadoras, realmente tinha muitos consoles para poder alugar, e foi uma época muito boa, assim, tipo, era muito gostoso. Eu me lembro, não sei se vocês lembram, cara, que tipo, parece que durou pouco tempo, assim, o legado do Super Nintendo no Brasil, até que a galera começasse a voltar os olhos pro Sega Saturn, nem tanto, mas mais pro PlayStation, né? Então, pra mim não. 2 anos? Pra mim não foi, porque não é que eu tenha pego ele desde o início, mas eu acho que eu devo ter pego o Super Nintendo por volta de 94, no máximo 95. Mas as coisas, por mais que a tecnologia no Rio e São Paulo chegasse mais rápido, era difícil uma geração se consolidar. O PlayStation, pra mim, eu acho que ele foi se consolidar, ou eu fui ter um PlayStation, alguma coisa assim, foi lá pra 97, alguma coisa assim, saca? Acho que foi 97, se eu não me engano. E... Cara, foi um bolo doido, porque tudo isso coexistiu, eu lembro disso, cara. Assim, eu não lembro sinceramente quanto tempo eu fiquei com o meu Super Nintendo de fato, mas como eu dropei o Nintendo 64, porque meu pai não tinha condição de comprar, e quem veio depois foi o PlayStation, que o meu irmão comprou, e eu jogava o dele. Então, eu acho que foi por volta de 97. Então, meu Super Nintendo, ele deve ter vivido os seus 3 anos ali soberano, sacou? Realmente, é um intervalo menor, se você for comparar hoje em dia, porque a gente que pega um console desde o início, pega uma geração inteira, que geralmente ela vive o quê? De 5 a 7 anos. Só que é isso que vocês falaram, teve o bolo todo. Por mais que tenha saído um 64, um PlayStation em 96 e 97, a galera jogou Super Nintendo no 2000. É tipo que nem PS2 hoje. Tem gente que joga até hoje PS2, entendeu? Então tá bom. Então vamos falar sobre o que realmente importa, e eu quero que vocês falem rapidamente. Não precisa entrar em muito detalhe, porque estamos para falar sobre o console. Mas quais são os principais jogos para vocês? Isso é o que realmente vendeu o console, o que fez o console ganhar a geração contra o Mega Drive. Começando pelo Marcinho, que já falou aí que jogou um pouco mais depois por emulação, por exemplo. Cara, pois é, meu contato com o Super Nintendo foi basicamente por emulação. Na época eu joguei muito pouco, como eu falei, e eram jogos maravilhosos, né, cara? Pra ter uma ideia, eu joguei o Link to the Past depois que eu joguei o Ocarina of Time no 64. Aí que eu fui fazer o caminho inverso, aí você via que, tipo, nossa, tudo já tava ali e tal. Cara, muitos jogos, Super Metroid, Final Fantasy VI, pelo amor de Deus. Yoshi Island, cara, que era um jogo, putz, nossa, que jogo maravilhoso. Joguei de novo agora no Switch. Foram muitos jogos bacanas. E o próprio Super Mario também. O Super Mario eu cheguei a jogar até que bastante na época. Porque todo mundo tinha o Super Mario, né? Todo mundo que tinha na época o Super Nintendo tinha, né? A gente ia pra jogar o Super Mario. Agora, Earthbound também, cara. Jogos que a emulação me trouxe, assim. Que eu nem sabia na época que existiam. E, cara, que coletânea maravilhosa. Que biblioteca maravilhosa. Chrono Trigger, Circuit of Mana, Super Mario RPG. Pra quem curte um RPG, cara, o Super Nintendo, assim, é o videogame, mano. Então, né, o Marcinho já falou bastante jogos que eu achei bem interessante. Eu vou focar em alguns que eu também joguei. O que eu joguei mais no Super Nintendo? Eu joguei muito Zelda Link to the Past, sem saber o que era Zelda. Tipo assim, meu primeiro contato com Zelda foi no Super Nintendo, e eu não fazia. Nessa época eu não sabia o que era jogo da Nintendo, o que não era jogo da Nintendo, não sabia nada disso. E Zelda eu gostei muito. Eu lembro que eu aluguei várias vezes na locadora pra poder jogar Zelda. Eu joguei muito Mario World, que é isso aí, todo mundo tinha o Mario World. É a única fita que eu tive do Super Nintendo durante todos os anos do Super Nintendo. O resto foi tudo alugando. Joguei muito Donkey Kong, joguei muito Final Fantasy, Chrono Trigger, tudo isso. Mega Man, pra mim Mega Man foi um dos jogos, a Danilo adora, foi um dos jogos que eu mais joguei no Super Nintendo, foi Mega Man X, X2, X3 e Mega Man 7. Então são jogos assim que estão muito vivos na minha mente, na minha cabeça, porque, cara, eu joguei muito aquilo lá no passado. Eu queria destacar 2 jogos que foi interessante quando saiu, quando eu presenciei eles, que eu fiquei assim, cara, que louco. O primeiro foi o Super Mario Stars, que eu não conseguia conceber a ideia de como eu tinha um jogo Super Mario World num cartucho, e tinha um outro cartucho, que era o Super Mario Stars mais Super Mario World. Porque primeiro saiu o Super Mario Stars só com Mario 1, 2, 3 e o Lost Levels,
E depois saiu junto com o World. E eu não conseguia. Quando eu vi aquele cartucho, eu falei, gente, como é que pode? Se um cartucho tem um jogo só, o outro, aquele cartucho tem 5 jogos, isso é muito louco. E eu adorava o Super Mario Bros 3, porque eu tive o Famiclone e era o jogo que eu mais joguei no Famiclone, era o Super Mario Bros 3. Então eu pedi emprestado essa fita de um amigo meu várias vezes, assim, mesmo tendo o Super Mario World, eu pedia o Mario Stars pra poder jogar os outros jogos. Era bem interessante. E a outra que me explodiu a mente foi... Eu joguei muito Street Fighter também no console, porque meu irmão era muito viciado em Street Fighter. Então veio Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter de rodoviária, aqueles todo hackeado. Street Fighter que a gente chamava de maluquinho no Rio, né? Tipo, Street Fighter rodoviária em São Paulo, no Rio a gente chamava de maluquinho. Só que quando apareceu o Super Street Fighter 2, que é aquele que tem especial, tudo aquela introdução do Rio, eu já fiquei assim, caraca, maneiro isso, hein? Mas quando o meu irmão trouxe, eu não lembro de quem era aquele cartucho, mas ele trouxe pra casa o Street Fighter Alpha 2, eu falei, cara, isso transcendeu, assim, como é que esse jogo... Eu via meu irmão jogando isso no Flip, eu não podia jogar porque eu era pequeno, e aí quando eu olhei aquilo rodando no console, eu falei, não é possível, tipo assim, tinha os seus contra ali, né, porque ele dava loading, é o único jogo do Super Nintendo que tinha loading, eu acho, quando fazia Round 1, Fight, o jogo travava, ficava um tempo e depois voltava. Mas, tipo assim, explodiu minha mente, eu joguei muito aquilo ali, eu fiquei assim, maravilhado como é que eu conseguia jogar Street Fighter Alpha 2 no Super Nintendo. Cara, tem muita memória boa, muito jogo bom, que é um cast inteiro só pra falar dos jogos. Sim, o próprio Wide Guns, né, Diegão? Foi outro que veio também e, caraca, mano, a gente ficou impressionado ali. Eu acho que a Capcom fez um trabalho fenomenal de suporte no console e, assim, eu acho que um dos jogos, se não for o jogo que me fez me apaixonar pelo gênero RPG mesmo, sabe? O raizão lá. Eu acho que foi o Breath of Fire 2. Foi um jogo assim que realmente me marcou. E se você não jogou ainda, jogue, tá na biblioteca do Nintendo Switch Online. Tá, é lindíssimo. Tanto Breath of Fire quanto Breath of Fire 2. E o Demon's Crest, que são jogos assim que eles meio que fazem aquele jogo que você olha na geração assim e fala, é o AAA, é o AAA aqui que a gente tem pra jogar de third, cara. Achei que a Capcom foi fenomenal e outros jogos que nem o Diegão já falou. Eu gosto muito da franquia Pilot Wings, apesar de eu ter fundado meu amor mesmo pela franquia no 64, que eu acho que foi fenomenal também o jogo. E o jogo que eu mais joguei, talvez, foi o Super Mario, né? Esse cartucho que o Diego comentou, inclusive, que tô com ele na mão aqui, que vem praticamente toda a coletânea do Mario, né? A gente tá esperando a coletânea também agora de 3D pro Switch. Então, eu acho que é um dos poucos cartuchos que sobraram aqui, né? Que eu tenho, que eu consegui guardar. E o Killer Instinct, cara, que era um cartucho preto, tinha até um console, uma campanha top que fizeram para lançar o console com o Killer Instinct, que é o console que eu tenho aqui, que vem com a caixa e o cartucho preto lá. Então, eu acho que esse jogo merece também um destaque top aqui, cara. E como vocês falaram, a gente pode falar eternamente de muitos jogos, mas eu não posso deixar de encerrar aqui com muito amor sobre Mario Kart, que é onde nasceu uma das melhores franquias da Nintendo no Super Nintendo. Mario Kart, a gente não pode terminar esse cast aqui sem citar o quão maravilhosa foi a ideia que os caras tiveram e o quão bem funciona isso até hoje, cara. E como a franquia evoluiu e se manteve top em praticamente todos os lançamentos. Então, aqui fica meu carinho aqui pela franquia. Agora eu vou ter que citar os jogos que vocês esqueceram, porque os senhores esqueceram de F-Zero, esqueceram de Kirby, esqueceram de Super Punch-Out e alguns outros jogos que não eram exclusividade, né? Teve, por exemplo, o jogo do Aladdin e o jogo do Rei Leão, que viriam a ser lançados em conjunto, acho que no ano passado. O pessoal também ficou um pouquinho bolado por causa do preço, mas fizeram aí umas versões. Teve Castlevania pro Super Nintendo. Mas o Aladdin não é diferente, as versões? Não, tudo bem, mas teve o Aladdin pro Mega Drive também, pô. É tipo bem diferente, tá ligado? É diferente. É quase outro jogo. Tudo bem, não é o mesmo jogo, mas teve um Aladdin pro Super Nintendo. tinha o jogo das Tartarugas Ninjas, tinha o Top Gear, mas assim, de principal mesmo, de franquia Nintendo, a gente teve o F-Zero, como eu já disse, o Kirby e o Super Punch-Out. Eu não sei se o Kirby tá no serviço online, mas o F-Zero
Está, o F-Zero eu tenho certeza, tá? E hoje... Star Fox também, Donkey Kong, tá tudo lá. o Star Fox Lembra do Zombies Ate My Neighbors, cara? E também do jogo do Pateta e o Max, cara? O Zombies Ate My Neighbors eu joguei muito com a minha mãe no Mega Drive. Ele realmente era um jogo muito maneiro. O Goof Troop também é bem famoso. Goof Troop é muito top. Cara, todos os jogos da Capcom em parceria com a Disney são sensacionais no Super Nintendo. Magical Quest, 1, 2 e 3, que na verdade eram... McDonald's também tem vários, cara. Teve um Harvest Moon pro Super Nintendo também, só não sabia. Sim. Nossa, você me lembrou agora, eu joguei muito isso. Muito Harvest Moon. Mas muito, cara. Nossa. Super Ghouls and Ghosts. Tem muita coisa. O Breath of Fire eu vou jogar porque eu só tinha jogado o 4 no PlayStation 1. Agora que o Daniel falou que o 2 é muito bom, eu vou ter que correr atrás. Eu confesso que Breath of Fire não me chamou atenção na época porque eu era fanboy de Final Fantasy, então eu jogava Chrono Trigger, Mario RPG, Final Fantasy. Aí eu olhei o Breath of Fire e eu falei, e aí dropei. Não me deixou com vontade de jogar. Marcinho vai colocar 10 anos depois. A gente vai estar falando nome de jogo bom aqui. Mas, ô Danilão, se você quiser jogar essas coisas, quais são os meios legais hoje em dia? Você tem duas opções. Ou você assina o serviço online da Nintendo, o Nintendo Switch Online, e você tem acesso à biblioteca de alguns jogos. A Nintendo tem adicionado periodicamente jogos na biblioteca, não só do Super Nintendo, como também do Nintendinho. Ou você compra tenta encontrar, na verdade, aqui no Brasil, um Super Nintendo Mini, um Super Famicom Mini, que é uma versão clássica que ela lançou, pequenininha, que tem ali alguns jogos. Acho que o Diegão tem, ele pode falar com mais propriedade dessa versão, hein, Diegão? Vale a pena? Vale, com certeza, cara. Assim, você tem 20 jogos mais um, né? O mais um é o Star Fox 2, e tem jogos clássicos como Donkey Kong, Mega Man, Street Fighter, enfim, F-Zero, tem Final Fantasy VI pra quem curte. RPG, então é um console mini, é muito bom. Eu tenho a versão europeia porque como eu tenho o Super Nintendo Fat já americano, eu peguei a versão europeia porque eu gosto dela, acho ela bonita também, os botões coloridos do controle. Que aliás te dá toda a imersão de como que era jogar com esses controles na época, né? Que são controles novinhos praticamente. Não, são perfeitos. São controles como se estivesse jogando controle novinho daquela época. É difícil achar pra vender, né, cara? Porque como a Nintendo fez uma tiragem limitada, acho que fez umas 2 ou 3 tiragens, mas acabou, né? Hoje é impossível achar. Eles estão vendendo um Super Nintendo Classic Mini pirata. Eu fui procurar no Mercado Livre, é o pirata, só que é perfeito, até a caixa é a cópia, mano. Eu acho que foi papo de 2 milhões vendidos no mundo inteiro. Foi pra cobrir o gap de lançamento do Switch, foi por isso. O próprio Red falou isso. Vai só um parênteses aqui que o Star Fox 2 ele foi um jogo que não saiu na época do Super Nintendo. Ele era um projeto que não saiu e que foi lançado depois para os NES Mini e também tem no serviço online da Nintendo. E só lembrando, tem mais uma outra forma de você jogar isso hoje legalmente, tá? Que é na eShop do 3DS, do Wii U, tem alguns jogos lá, então enquanto a eShop não for fechada, se você tiver um 3DS e um Wii U, você ainda pode achar esses jogos aí. Principalmente no Wii U, porque o Wii U tem uma gama de jogos assim absurda no Virtual Console. E no 3DS, se você quiser jogo do Super Nintendo, tem que ser o New 3DS, porque o normal não roda. Vida longa ao Virtual Console. Cara, maravilhoso esse papo, adorei fazer esse bate-papo com vocês sobre o Super Nintendo, um console memorável, com certeza, que vai ficar pra sempre na história da Nintendo e também da indústria. Queria agradecer demais a todos vocês que escutaram esse podcast até aqui, foi lindo, e também agradecer a todos os membros apoiadores do canal que fazem parte do apoio aqui, que fazem com que a gente traga mais conteúdo pra vocês a cada dia com mais qualidade. Queria agradecer desde já ao nosso convidado especial, o Digplay, cara. Diegão, muito obrigado, valeu mesmo. E fala pra galera aí, qual que é o seu papo aí do seu trabalho? Eu agradeço o convite, é sempre muito bom falar de Super Nintendo, que é o meu console do coração, é aquele que, né, tipo, bate fundo lá no cocoro e eu tenho memórias muito boas quanto a ele. Quem quiser me encontrar, pode me encontrar no YouTube, canal Digplay, só digitar lá, tem gameplay, tutoriais, vídeos de notícias, toda uma variedade de vídeos, conteúdo focado em Nintendo. Também consegue me achar no Twitter e no Instagram com o @canal Digplay também. Show, beleza, cara, valeu mesmo. E o Marcinho também aqui, nosso editor, sempre presente aqui. Muito obrigado, Marcinho, de novo, mais uma vez, aí, pelo todo o trabalho que você tem feito aqui no canal, cara. Opa, valeu, Danilão, valeu, Diego, valeu, Marcelão, foi muito bom esse papo, apesar de, como eu falei, não ter tido
o Super Nintendo ainda é um console muito importante, muito presente aí na história dos videogames e na nossa vida, né? E, cara, quem quiser encontrar eu e o Marcelo lá no canal Uns Caras Que Jogam, a gente fala sobre Nintendo e também sobre Microsoft, sobre a Sony, bastante vídeo variado lá e lives todas quintas e sextas. E quem quiser me seguir no Twitter, @Marcinho92, a gente troca uma ideia. Valeu! O trabalho de vocês tá impecável lá no canal de vocês, tá muito legal, cara. Parabéns pelo conteúdo. Queria agradecer também você, Marcelão, pelo empenho, pelo esforço aí de criar pautas, de movimentar e fomentar o pessoal pra gravar esses casts aqui. Tem sido muito legal, cara. Muito obrigado aí por tudo, viu? Opa, eu que agradeço a oportunidade, né? E, Diego, quero dizer que a gente já estava aguardando essa pauta para você há uns 2 ou 3 meses, cara. É porque a gente deu uma enrolada, mas você pode ter certeza que a pauta estava reservada especialmente para você. Então, como o Marcinho já falou, vocês nos encontram lá no canal Uns Caras Que Jogam, tem lives, vídeos, reviews, listas. E também me encontro no Twitter como Marcelo CQS, Marcelo com 2 L's. Danilo adora esse nome, né? Marcelo CQS. Sim, cara, adoro. Mas deixa aqui nos comentários, cara, o que vocês acharam dessa edição. A gente continua batendo papo também lá no Discord e no Twitter. Todos os links na descrição. A gente se fala, galera, no próximo Bate-Papo Nintendo. Valeu! Valeu! Valeu, pessoal! Valeu!